O julgamento do STF, o Supremo Tribunal Federal, que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022, está previsto para 8 sessões. A primeira sessão teve início na manhã desta terça-feira, dia 2. Nessa tarde já ocorre a segunda sessão e prosseguirá até sexta-feira, dia 12 de setembro. A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de 3 dos 5 ministros da turma. Os 5 ministros votarão na sequência: Alexandre de Moraes, relator da ação penal, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O cientista político João Ignácio Pires Lucas relata que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é emblemático e passa uma mensagem para as forças antidemocráticas. Conforme o cientista, é normal a reclamação dos réus e vitimização. Contudo, o julgamento tem todos os instrumentos de fiscalização e temos os controles para evitar os excessos e os abusos. Nós temos, por óbvio, né, uma reclamação por parte dos réus, como acontece em geral com os réus, e também não é o caso da minha formação, mas discutir eventuais problemas no devido processo, que acontecem diariamente, né? Por isso nós temos todos os instrumentos de fiscalização e controle para que se exerça bem, né, a atividade pública, jurídica, da polícia, dos servidores públicos. Temos controle, né, para evitar excessos, abusos. E nesse caso, né, eu diria que os efeitos internacionais eles já estão também bem identificados, né? Temos uma ação de uma facção política internacional da extrema-direita, tem tentado golpes, né, nos seus países, tem uma ação de negação, né, do Estado de Direito, Estado democrático, próprio de extremos, né? E nós temos uma ação muito forte da extrema-direita no mundo, né, que é diferenciada da direita, porque em princípio a direita ela faz o jogo democrático, o jogo republicano, o monárquico constitucional, né? Tem as suas posições, defende as suas ideias, mas está dentro, né, do Estado Democrático de Direito. No caso, a extrema-direita, não. Ela até faz uso, concorre a eleições, assume governos, mas tem nitidamente uma ação autocrática e golpista. E isso não é uma característica, é um privilégio do Brasil, uma questão do mundo. Então, esses grupos, né, participam do processo político, assim, democrático, junto com as outras ideologias políticas, né, leva uma certa vantagem, porque joga ali no jogo, reclama do jogo, mas se beneficia dele e ainda quer ter ações ilegais, né? E isso, então, em princípio, é uma proteção dos estados, né, de fazerem ações nessa perspectiva, né? Já tivemos em outras épocas assim a extrema esquerda com ações similares, temos hoje a extrema direita e por isso que é um julgamento emblemático, né? Porque salvaguarda os direitos e garantias das pessoas e o devido processo legal. Politicamente isso é uma mensagem, né? Para que, digamos, essas forças antidemocráticas elas vejam as implicações que os seus atos produzem, né? A democracia, por mais ampla, por mais inclusiva, por mais flexível e até elitista que ela seja, com fortes relações com o poder econômico, ela não pode sofrer ações, por exemplo, militares ou de força física para alterar os seus resultados. Ela não pode permitir também que grupos golpistas atuem dentro da legalidade, porque isso até seria uma concorrência desleal. E então há essa expectativa, né? Eu diria que para o processo político brasileiro, né, já se percebe muito nitidamente que próprios setores da direita começam a se descolar, né, até para ocupar esse espaço, né, deixado eventualmente pelo ex-presidente, que é ainda uma grande liderança, né, tem muitos adeptos, independentemente das suas ações, né, muito suspeitas, né, que estão sendo avaliadas, e não só nesse aspecto
mas já houve uma decisão na Justiça Eleitoral, né, que retirou seus direitos políticos. Agora estamos nessa parte, digamos assim, né, do golpe, e ainda tramitam processos em relação a eventuais desvios de recursos, né, da chamada assim, corrupção. E mesmo assim tem um conjunto grande de adeptos, né, mostrando a importância assim, da ideologia política, a sua riqueza, né, até de pessoas assim passarem pano, né, ou não se importarem com esse lado, né, assim. Né, muitos dos seus apoiadores criticam assim outros políticos, né, outras forças políticas de serem corruptas, de serem ilegais, mas fecham os olhos em relação ao que acontece com o ex-presidente e com aquelas pessoas mais próximas do seu círculo. Né, todos os indícios, todas as evidências, está passando por uma segunda fase assim, de julgamentos e eventual condenação. Claro que isso vai produzir efeitos. Eu diria que na direita e na extrema-direita, a tendência é que se procurem outras candidaturas, né? Já que está se avizinhando as eleições do ano que vem, né, para a presidência, governos dos estados, Congresso. E eu diria assim que para as questões políticas, né, do dia a dia, é tão importante quanto assim, né, as vitórias em cargos do executivo, os postos no legislativo. Né? Ainda que hoje, na nossa república tridimensional em relação aos poderes, né, temos o executivo, o legislativo e o judiciário. E, em tese, ambos, todos eles, né, com controles constitucionais e políticos, né, uns em relação aos outros. Mas o legislativo ainda é um espaço que se tem para essas tentativas mais arrojadas assim, da extrema-direita, que muitas vezes beira assim, né, a legalidade. Então, as próximas eleições vão ser importantes. Provavelmente essa condenação tem efeitos nas eleições. Eu diria que sempre há uma narrativa de vitimização das pessoas que são condenadas, mas também isso produz efeitos concretos, assim, né, nas impossibilidades, nas vedações. E isso não existe cadeira vazia, então já começa a haver nitidamente uma disputa ali para quem fica com um legado no médio prazo. Né? O cientista político, o professor João Inácio Pires Lucas, disse que, abre aspas, a democracia, por mais ampla, inclusiva, flexível e elitista, com fortes relações com o poder econômico, ela não pode sofrer ações militares ou de forças físicas para alterar os resultados. Ela não pode permitir também que grupos golpistas atuem dentro da legalidade, até porque teria uma concorrência desleal, fecha aspas. Para João Inácio Pires Lucas, o processo político brasileiro já se percebeu muito que os próprios setores da direita começaram a se descolar, abre aspas, e até para ocupar esses espaços, deixando eventualmente pelo ex-presidente, que é uma grande liderança e tem muitos adeptos, fecha aspas. Por fim, o cientista completou sobre a importância das próximas eleições e uma disputa pelo legado a médio prazo.